Começa agora, Inédita Pamonha. Por instantes felizes, virginais e irrepetíveis. Olá, meus queridos amigos. Hoje é quinta-feira, dia de pamonha, de Inédita Pamonha. Obrigado a todos que nos apoiam. Obrigado ao pessoal do Grupo Ânima, aos nossos apoiadores individuais. Estou esperando perguntas para que eu possa tentar respondê-las. Inédita Pamonha sob o patrocínio eterno de Eastman Chemical do Brasil e de BNP Paribas Asset Management. Bom, eu hoje vou falar de Nietzsche. E por que eu vou falar de Nietzsche? Porque você gosta, né? Eu sei que você gosta, eu sei que é um autor que desperta o interesse de muita gente, é um autor que também eu adoro, que é desafiador, né? E é por isso que eu queria falar sobre Nietzsche e falar sobre alguma coisa que já tínhamos comentado, mas revisitada, revigorada, contrastada, e acho que vai ser legal. O que nos ensina, então, a famosa teoria do eterno retorno? Por que razão eu estou perguntando isso? Porque eu estava relendo um autor que eu, li lá atrás, né? Mas lá atrás mesmo, assim, lá atrás, assim, 85, 86, né? Que é Milan Kundera, Monsieur Kundera. E logo nas primeiras linhas da Insoutenable légèreté de l'être, a insustentável leveza do ser, logo no primeiro parágrafo, ele fala do eterno retorno. E ao falar do eterno retorno, ele propõe uma reflexão, no mínimo, bastante complementar ou paralela à que eu costumo propor. Então, eu acho que vale a pena discutir e apresentar aqui alguma coisa de bonito, ok? Então, eu faço a pergunta de novo: o que ensina o pensamento do eterno retorno? Ou seja, qual é a sua relevância, né, para nós no mundo que a gente chama de contemporâneo, né? Nós estamos falando aí de uma ideia que remonta ao final do século XIX, 1881, de que maneira ela se atualiza, né? No fundo, o eterno retorno nos ajuda a avaliar a vida na falta de uma transcendência. Porque se tem uma transcendência, Deus diz o que é a vida boa e o que não é, por exemplo, né? Se há uma outra transcendência, o paraíso indica o melhor caminho, o nirvana, a sociedade sem classe, a utopia de Thomas More, etc. Sempre haverá uma resposta para a vida em função de um lugar de destino, né? Um ponto de chegada, né? Agora, não havendo transcendência, não havendo ponto de fuga, né? Nós temos que encontrar um jeito de atribuir valor à vida por ela mesma, na sua imanência. A vida oferece um instrumento para julgar a vida, não é de fora. Não é Deus, não é o profeta, não é nada. É a vida mesmo que indica o seu valor, ou pelo menos o valor daquele instante que está sendo vivido, né? Portanto, é no seio da vida sobre a terra, né, que é preciso aprender a distinguir o que vale a pena ser vivido e o que tem que ser evitado, né? Aquilo que merece apodrecer. Portanto, é aqui e agora, é já, que é preciso tentar separar as formas de vida fracassadas, enfraquecidas, das formas de vida grandiosas, intensas, punjantes, coloridas, auspiciosas, corajosas, ricas, etc. Bom, a teoria do eterno retorno nos fornece essa possibilidade
de julgar pelo que acontece na própria vida o valor que aquele instante de vida tem, identificando pela vida a vida que vale a pena da vida que não vale a pena. Portanto, é um processo seletivo. O eterno retorno é uma métrica, é um critério de ranqueamento, né? É um critério seletivo, é um critério que separa o joio do trigo, só que de um jeito imanente, é um critério que dá à vida a oportunidade de dizer quais os instantes dela que são ricos e bons. Então eu acho que a gente podia dar a palavra a Nietzsche nesse famoso fragmento de 1881, né, no qual Nietzsche formula o seu pensamento, né, e ele apresenta esse pensamento da seguinte maneira, eu abro aspas. Se em tudo que você quiser fazer, você começar por se perguntar, será seguro que eu quererei fazer isso que eu quero fazer agora um número infinito de vezes? Se tudo que você quiser fazer, você se perguntar, escuta, além desta vez que eu vou fazer isso, será que eu quererei fazer isso um número infinito de vezes? Isso será para você um centro de gravidade sólido, um critério sólido, né? Um critério sólido de distinção, de seleção do que presta e do que não presta. Então, se você quiser fazer aquilo que você está pensando em fazer um número infinito de vezes, vai firme. Se você não quiser fazer um número infinito de vezes, então não vai firme porque não presta. Continuando, eu abro aspas. Viva de tal maneira que você deva querer reviver o que está vivendo. Então, para aquele cujo esforço for o grande barato, pois que se esforce. Para aquele que amar, sobretudo, o repouso, pois que repouse. O que ele está querendo dizer com isso? Que não há um valor nas atividades, como se esforçar, repousar, em si. O valor está em quem vive. O valor está em quem vive. Se quiser repousar, e quiser repousar indefinidas vezes, pois que repouse. Se quiser se esforçar, pois que se esforce. Não é? Aquele que amar, sobretudo, se submeter, obedecer, pois que obedeça. Não há em si nada que seja bom. É bom em função do que você ama, mas que se saiba com clareza onde vai a preferência, qual é a preferência. E uma vez tendo certeza de qual é a preferência, tendo certeza de que você vai querer fazer aquilo indefinidas vezes, não recue ante nenhum pretexto. Então veja, o eterno retorno está claríssimo, né? Na leitura do autor está claríssimo. Né? Na hora de agir, você pode saber se aquela vida vai ou não valer a pena, se perguntando se você, além de fazer aquela vez, vai querer fazer indefinidas vezes. Então, por exemplo, vou gravar o Inédita Pamonha. Será que eu vou gravar o Inédita Pamonha? Será que gravar o Inédita Pamonha é vida boa? E aí a pergunta, além de gravar esse Inédita Pamonha, será que eu quero ou vou desejar gravar o Inédita Pamonha indefinidas vezes? Será que é seguro que eu vou querer fazer um número infinito de vezes isso que eu me disponho a fazer agora? Essa é a pergunta que eu tenho que me responder, certo? Vamos tirar um racha. Será que eu quero fazer indefinidas vezes? Né? Será que eu quero fazer indefinidas vezes? Olá, eu sou Clóvis de Barros e venho aqui propor a você nos apoiar a manter vivos os nossos conteúdos de filosofia na internet. Para você participar com uma singela colaboração, você deve entrar em apoia.se/Inédita Pamonha. Repetindo, apoia.se/Inédita Pamonha. Você pode nos ajudar demais a honrar os nossos compromissos, pagar nossos editores, as nossas plataformas
e manter nosso conteúdo vivo para que ele continue impactando as pessoas como tem feito. Pois muito bem, meus amigos, eis que, agora, tal como prometido, nós damos a palavra a Milan Kundera, L'insoutenable légèreté de l'être. Né? L'insoutenable légèreté de l'être, obra de Milan Kundera, e eis que ele diz o seguinte. Gostaria muito que você viesse comigo, né? O eterno retorno é uma ideia misteriosa. Bom, é a primeira frase do livro A Insustentável Leveza do Ser. O eterno retorno é uma ideia misteriosa. E com ela Nietzsche colocou muitos filósofos em situação embaraçosa. Pensar que um dia tudo se repetirá como nós já vivemos, e essa repetição se repetirá indefinidamente, o mito do eterno retorno afirma pela negação que a vida que desaparece uma vez por todas, que não voltará, é parecida com uma sombra, é sem peso, é morte avançada, tenha sido ela atroz, bela, esplêndida. Esta atrocidade, esta beleza e esse esplendor não significam nada. Oramos por aqui. Veja como a interpretação na filosofia é livre e ante aquilo que eu disse, né, que a mim não me parece tenha nada de misterioso, pergunte se você vai querer fazer isso indefinidas vezes. Você está fazendo uma coisa, será que eu vou querer repetir isso indefinidas vezes? Então, sei lá, tomo sorvete no Geraldo em Ribeirão Preto, será que eu vou repetir indefinidas? Vou. Gravo Inédita Pamonha, eu vou querer repetir indefinidas? Vou, né? Assisto as lives do Arnaldo Tirone no YouTube, será que eu vou querer repetir? Vou querer repetir indefinidas vezes, vou, né? Leio Nietzsche, será que eu vou querer repetir indefinidamente? Vou. Não há dúvida, vou. Como feijoada ao sábado, será que eu vou querer repetir indefinidamente? Vou, adoro feijoada, vou. Então, veja, eu não vejo nada de misterioso nisso, vou querer repetir. Porque o lance está todo em querer repetir, né? Ele diz com clareza. Mas eu suponho que ele saiba, Nietzsche, e com certeza, né, que é só uma questão de querer, mas que não vai repetir indefinidas vezes. Não exatamente como foi, né? Então, quer dizer, não se trata de constatar, é que não vai repetir. Então, o que diz Kundera está certo. Não vai repetir. De fato, não vai repetir. Portanto, há uma leveza do ser. A vida desaparece sempre uma vez por todas. A vida não volta. A vida é comparável a uma sombra. É verdade. Porém, nada impede que, ao longo da vida, tenhamos desejado repeti-la. É claro que cada feijoada é uma. É claro que o corpo que vai comer a feijoada no sábado que vem não é o mesmo. É claro que a língua não vai estar tão boa. É claro que tudo é inédito. E ninguém precisa nos explicar isso no podcast Inédita Pamonha. É inédito mesmo. Mas nada impede que tenhamos desejado que se repita. E desejando que se repita, vivemos uma vida boa naquela vez que estamos agindo. Naquela feijoada que eu quero que se repita. Né? Naquela leitura do Nietzsche que eu quero que se repita, naquela ali, né? Haverá repetição tal e qual? Não, mas naquela eu desejei. Portanto, ali a vida valeu a pena, porque ali eu desejei a sua repetição. Eita, que legal! Acho que ficou mais claro agora, né? Ficou mais bacana agora. Portanto, acredito sim que toda a perspectiva nietzschiana é afirmativa, é positiva, no sentido de uma vida intensa, no sentido de uma vida fulgurante, e não negativa da impossibilidade da repetição, indicativa de que a vida desaparece uma vez por todas, porque isso é certo, desaparece mesmo, mas não é o centro da preocupação do Nietzsche neste momento. O centro da preocupação do Nietzsche neste momento é nos dar um instrumento, tal como ele diz, para selecionar o que vale a pena viver do que vale a pena apodrecer, do que vale a pena deixar de lado. E vale a pena viver momentos que gostaríamos de repetir. E tenho dito, e dou um exemplo, que é queijo de ovelha da serra com geleia de morango. Queijo de ovelha da serra com geleia de morango. Vou comer e quero repetir.
Esse foi o nosso Inédita Pamonha. Oferecimento de todos os que nos apoiam. Agradecimento especial ao Grupo Ânima, que tanto tem nos apoiado, aos nossos patrocinadores Eastman Chemical do Brasil e de BNP Paribas Asset Management. Ficou com alguma dúvida do episódio? Diz pra mim. Se ficou com alguma dúvida, manda a tua pergunta, por favor. Para enviar, você deve ser apoiador do podcast e entrar no site do Apoia-se. Então lá você vai encontrar todas as informações para o envio do material. Ei, pergunta aí. Se eu não souber, eu não respondo. Se eu souber mais ou menos, eu respondo mais ou menos. E se eu tiver alguma coisa interessante para dizer, eu juro que eu te conto. Beleza? Beijo grande, valeu, até a próxima. Não desaparece. Se gostou, volta. Show de bola, querido. Valeu! Você ouviu o Inédita Pamonha, por Clóvis de Barros Filho, trazido até você pela revista Inspire-se. Acesse www.revistainspirec.com.br e nos siga nas redes sociais.